Olá, amiguinho! O tema da aula de hoje são os regimes totalitários, o totalitarismo. Regimes como o fascismo de Benito Mussolini, o nazismo de Hitler, o franquismo de Francisco Franco, o salazarismo ou Estado Novo de Salazar e o Estado Novo de Vargas no Brasil. Nesta primeira aula vamos entender o contexto, o cenário em que esses regimes totalitários surgiram e suas características gerais. E depois seguiremos em outras aulas estudando cada um desses regimes totalitários. Primeiro item para a gente entender como foi possível a regimes totalitários ascenderem ao poder e acabarem contribuindo para a Segunda Guerra Mundial, uma vez que o totalitarismo é uma das causas da Segunda Guerra Mundial, precisamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial teremos vencedores e vencidos. Entre os vencidos está a Alemanha que foi humilhada pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha que recebeu toda a culpa da guerra pelo Tratado de Versalhes. Essa humilhação alemã gerou o desejo de revanchismo germânico, o desejo da Alemanha de se vingar nas nações que a humilharam no Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. O caso italiano é um caso muito específico, uma vez que a Itália teve sua vitória mutilada, já que a Itália começa ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, mas por choque de interesses com o Império Austro-Húngaro, a Itália muda de lado na Primeira Guerra Mundial, ficando ao lado dos vencedores da guerra, sem contudo receber compensações de guerra após a Primeira Guerra. Por isso, uma vitória mutilada. E isso, claro, além de uma crise grave financeira na Itália, desperta um sentimento, um desejo de vingança que vai explicar mais tarde a relação entre Itália e Alemanha, entre Mussolini e Hitler, o famoso pacto do eixo que veremos na aula sobre fascismo e sobre nazismo. E é claro, o estopim do regime nazista, a crise de 1929. Cuidado, quando nós estudaremos o caso italiano, veremos que Mussolini já estava no poder, já era o Duce da Itália quando da crise de 29. A crise, no caso italiano, intensificou o problema financeiro italiano, fortalecendo o regime de Mussolini. Já na Alemanha, contudo, a crise de 29 é o divisor de águas. Hitler fora preso em 1923 com as mesmas ideias que o levaram ao poder, que o tornaram Führer em 1933. O que há entre 23 na prisão de Hitler e 33, o cargo mais alto do poder de Hitler? Ora, a crise de 29. Então sim, a crise capitalista liberal, a crise de 29, torna urgente regimes de extrema-direita. Afinal, o temor do socialismo, o medo dos regimes de esquerda, fez com que a extrema-direita apoiasse esses regimes totalitários, como, por exemplo, o nazismo. E se você lembrar, o próprio golpe de Estado Novo no Brasil com Vargas é feito com base num falso plano comunista para a tomada de poder, o chamado Plano Cohen. É o Plano Cohen, o risco socialista, que justifica a ascensão de Vargas ao poder no Estado Novo. Isso também pode ser dito que é o ovo da serpente, como disse Ingmar Bergman no seu filme. Hitler, com a desculpa, com a justificativa de defender o mundo ocidental do risco socialista, pôde violar o Tratado de Versalhes. Veja essa charge que fantástica, o lobo nazista dizendo que vai proteger as galinhas do risco comunista. Esse é o ovo da serpente de Ingmar Bergman. O mundo ocidental, temeroso do socialismo, deixou que Hitler se armasse, deixou que o exército alemão crescesse e se tornasse essa potência que levará à Segunda Guerra Mundial. Dito isso, vamos entender agora as características gerais de todos os regimes totalitários. Claro, algumas são mais intensas, como por exemplo o racismo ou antissemitismo na Alemanha, menos intenso o antissemitismo na Itália, menos intenso o antissemitismo no Brasil, mas todas elas perpassam os regimes totalitários. Por exemplo, o nacionalismo extremado, geralmente acompanhado da xenofobia, a aversão ao estrangeiro, muito claro nas políticas de Hitler, de Mussolini, de Francisco Franco, menos intenso no caso do Estado Novo de Vargas, por exemplo, já que Vargas, apesar de ser de orientação fascista durante o Estado Novo, acaba ideologicamente entrando num paradoxo, já que na Segunda Guerra Mundial
Vargas vai entrar ao lado dos Estados Unidos contra o fascismo. O militarismo, a característica típica do nazismo alemão e do fascismo italiano, já que a Luftwaffe, a Blitzkrieg alemã serão destaques na Segunda Guerra Mundial. O crescimento pela via militar, uma vez que essas nações colocam a expansão territorial ou espaço vital, como Hitler chamou, como uma das prerrogativas. Nações tão grandes que devem ser feitas para sua nacionalidade, por isso a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, conquistadas pela via militar. O militarismo e o expansionismo territorial caminham juntos. E é claro, como vimos no quadro anterior, o anticomunismo como justificativa para o crescimento desse poder. O racismo, não tão claro em alguns regimes como o italiano, por exemplo, embora racista, mas não antissemita, até que Hitler pressione Mussolini para que se torne também um antissemita. E é claro, o pomo da discórdia quando se trata de decidir se os regimes totalitários, os fascismos são de esquerda ou de direita, o antiliberalismo, que não é uma característica de regime de direita, e sim de extrema direita, ou seja, nem mesmo a economia é livre num regime fascista. Afinal, o antiliberalismo é uma característica dos regimes fascistas. Em todos eles, há apenas um único partido, o partido do líder. Lembre-se, a ideia geral do fascismo italiano, por exemplo, que é o resumo do que são os regimes fascistas. Nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. A própria ideia de fatio, feixe, fascismo, a ideia de um laço único, um Estado sem questionamento, um Estado unipartidário. A ideia do culto ao líder, a imprensa manipulada, os discursos, a imagem do líder, tudo para que o líder fosse construído como se fosse uma espécie de Messias, um salvador, um grande herói, um grande líder. É por isso que até hoje nós podemos ainda ouvir falar sobre neonazismo. Ainda hoje vemos pessoas defendendo esse tipo de regime totalitário, porque essas mentes foram construídas com base no culto ao líder. E essas ideias se propagaram e sobreviveram até os nossos dias. A ideia é que são líderes imaculados, poderosos, grandes grias, grandes luminares da cultura daquela nação. Além disso, a propaganda governamental nos fazia crer que apenas coisas boas aconteciam, que o caminho era apenas numa única direção, a direção do progresso. Por isso a propaganda governamental construía essa imagem. Claro, culto ao líder, propaganda governamental passa, obviamente, pela educação dirigida. Pessoas que frequentavam a escola com base nos livros escolares construídos por esses ditadores. Então o mundo era uma maravilha artificial construída. Havia apenas uma única direção, a direção do progresso, desde que você seguisse esse líder e não dissonasse, não discordasse desse líder. Nas próximas aulas estudaremos então os casos específicos de regimes totalitários baseados nesse contexto e nessas características gerais, como por exemplo o fascismo italiano de Benito Mussolini, o nazismo alemão de Adolf Hitler, o franquismo na Espanha de Francisco Franco, o Estado Novo em Portugal e reparem que no Brasil o Estado Novo de Vargas, ambos com o mesmo nome. Todos esses são exemplos de regimes totalitários que você vai assistir nas próximas aulas. Até lá!